Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento para dispositivos móveis. E nessa aula vamos dar continuidade aqui na implementação da nossa tela que simula o aplicativo do Instagram. Nós temos aqui uma tela estática onde não é possível fazer a rolagem nem do feed e nem da área dos stories. E nessa videoaula nós vamos implementar a rolagem aqui dos nossos stories, tá? Para que a gente possa ver os elementos que estão mais à direita aqui, né? Rolando para a esquerda. Então, como que a gente implementa essa funcionalidade com o React Native, pessoal? No React Native nós vamos usar um componente chamado FlatList, tá? Que a gente importa aqui do componente React Native, da biblioteca React Native. Eu estou aqui no meu arquivo de Stories, tá? Eu tenho o meu app aqui, meu aplicativo principal, e ele foi, nas aulas anteriores nós implementamos os componentes, onde nós separamos aqui em Header, em Stories e em Feed, tá? Então, o que nós vamos fazer agora é abrir o arquivo aqui dos Stories e fazer essa implementação, tá? Mudar aqui para que a gente tenha a funcionalidade de rolagem aqui nos nossos stories. Então a gente começa, pessoal, importando aqui o FlatList, tá? Componente FlatList da biblioteca React Native. E o que nós temos que fazer aqui, ó? Aqui nós temos a nossa seção, não é? A nossa view, que vai englobar aqui todos os stories, e cada uma dessas views internas é um story diferente, tá? Então, por exemplo, se eu remover aqui o meu Pernalonga, eu vou removi o primeiro ali, então o Pernalonga saiu aqui, tá? Vou colocar de volta, cada um desses é um story. Então, pessoal, cada um desses elementos aqui vai ser gerado pelo nosso FlatList, tá? Mas antes de usar o nosso FlatList, nós temos que separar os dados da visualização, tá? Então nós vamos separar isso daqui em dados. Tudo que for informação do story nós vamos colocar num array de objetos, tá? Daqui a pouco a gente vai criar isso. Então, por exemplo, o que é informação aqui no nosso story? O nome do usuário, tá? Cada um dos nomes aqui é uma informação do story, e a imagem que aparece aqui no story, tá? Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que mover tudo isso daqui para um array de dados, tá? Então como é que a gente vai fazer isso daqui? A gente vai começar fazendo isso. Então eu vou vir aqui, vou dar um enter aqui, eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui uma variável chamada stories e eu vou atribuir a ela um array, tá? Um vetor, o array, e cada elemento desse vetor vai ser um objeto, tá? Um objeto JavaScript, representado aqui por abre chave e fecha chaves. Vou colocar uma vírgulazinha aqui, e dentro desse objeto eu vou colocar pares de chave e valor. Então, por exemplo, vai ter o ID, tá? Então, ID 1. Cada elemento vai ter um ID. Vai ter um nome. Então, o primeiro é perna, tá? Tá aqui o nome, ó. Então, esse primeiro objeto aqui são os dados desse primeiro story aqui, tá? Então, o nome, e vai ter também um src, tá? E esse src aqui vai ser a nossa imagem. Então, a gente tem que pegar a nossa imagem e trazer para cá, certo? Então, tá aqui o nosso primeiro dado, tá? Relacionado aqui ao nosso primeiro story. Então perceba que de novo só tem um ID, tá? Todo dado aqui vai ter que ter um ID diferente, único, tá? Então aqui foi 1, o próximo já vai ser 2. Então vou copiar isso daqui
Vou ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vou criar 6 entradas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou começar mudando os IDs. Tem que ser diferente, tá? Poderia ser um string também, não tem problema nenhum. Por enquanto vamos manter assim, por simplicidade. Então nós temos o perna, depois o tas. Eu vou seguindo a mesma ordem, tá, pessoal? Então se vir primeiro o perna, depois tas, aqui vai vir primeiro o perna, depois o tas. Frajola. Patolino. Piu-piu. E por fim aqui a Felícia. Falta agora as imagens, né? Então vai ser tais, aqui tais JPG, Frajola JPG, Patolino JPG, Piu-piu JPG e por fim aqui a nossa Felícia PNG. Tá? Então eu coloquei aqui todos os dados necessários para gerar um story, tá? Que é o nome, o source, tá? Que eu chamei aqui de src, e um ID aqui que vai ser usado pelo nosso flatlist, tá, pessoal? Então o que é que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer uma função que normalmente nós chamamos de function render item, tá? E a gente coloca essa função, pode ser qualquer nome, mas um nome muito conhecido é render item. E aí o que a gente faz? Essa função ela recebe um objeto aqui JavaScript, tá? Mas esse objeto eu estou interessado somente no atributo item, tá? Então eu já vou dizer aqui que eu quero acessar o atributo item desse objeto. Se eu colocasse assim objeto, eu iria receber o item e mais um monte de propriedades dentro desse objeto aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse acessar o item, eu faria objeto.item, tá? Então eu quero pegar só o item, então eu já coloco ele aqui entre chaves, tá? Tem que estar entre chaves, senão não funciona. Porque estou destruindo, é um object destructor, tá? Estou pegando aqui só o item do objeto, tá? Os outros elementos eu não me interessa para esse exemplo aqui. Então beleza, o que é que eu vou fazer no meu render item? Eu vou retornar, o meu render item ele vai retornar, tá? Uma view dessa daqui que é um item do nosso da nossa flatlist, tá? Que a gente vai usar da nossa lista de elementos. Então tá aqui o meu render item, ele vai retornar um item da nossa flatlist aqui que vai aparecer aqui, tá? Então o que a gente tem que fazer aqui, ó? A gente tem que separar, tirar as partes que são relacionadas aos dados. Então o meu nome não vai ser perna, tá? Porque o meu nome vai variar de acordo com o meu elemento aqui dos meus dados, tá? Então vai ser, eu sei que eu chamei de nome, né? Então eu vou vir aqui e vou dizer que é item.nome. Percebam que eu coloquei entre chaves, tá? Porque aqui eu estou dizendo, ó, essa parte aqui entre as chaves é código JavaScript, tá? E o que está fora dessas chaves é código JSX, ou seja, são tags, né? Formato de tags que a gente está habituado a usar. A mesma coisa aqui também, né? Tem no style que a gente já vem fazendo aí ao longo de várias aulas. Feito isso, também falta aqui o nosso item.src, né? Nossa imagem, ó. Nossa imagem vai ser o item.src. Quem que é o item.src? São os nossos requires, né, pessoal?
Dentro de cada um desses src aqui vai ter uma imagem que foi carregada via require. Então, beleza, a gente tem aqui o nosso render item. E agora eu vou criar o meu flat list, tá? Vou remover tudo isso daqui e vou criar o meu flat list. Então, o que é que um flat list ele vai ter, né? Ele vai ter primeiramente os dados representados pela propriedade data, e eu vou dizer que os meus dados estão definidos no meu array aqui que eu criei, tá? Então perceba que eu estou linkando os meus dados, que é esse vetor aqui, né? Esse array, eu estou usando ele dizendo, ó, a flat list vai ser gerada usando esses dados. E para cada um desses elementos aqui dos dados, a função renderItem vai ser chamada. Então eu vou vir aqui e vou dizer, ó, renderItem igual a renderItem. Então o atributo renderItem da flatlist está sendo definido como a minha função. O valor dele, a função renderItem, está sendo definido como uma função que eu também chamei de renderItem aqui dentro dos meus stories, tá? Fora isso, o que é que eu faço? Eu tenho que colocar também um keyExtractor. E aí aqui tem o motivo de eu ter definido um ID, né? Porque eu preciso desse keyExtractor aqui para o flatlist, tá? Então eu estou dizendo, ó, o keyExtractor, o key vai ser o item.id. Por isso que eu criei uns IDs aqui diferentes. Eles têm que ter valores diferentes, tá? Repetindo mais uma vez, porque eles são usados aqui no keyExtractor do flatlist. Então beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar aqui e ver se funciona, se eu não errei nada aqui. Então funcionou, tá? A gente vê aqui que a gente consegue rolar já aqui o nosso flatlist, tá? Só que ele está na vertical e eu quero que ele fique na horizontal. Então eu venho para cá e eu coloco horizontal aqui, o atributo horizontal, e vê aqui que ele já ficou aqui na horizontal, tá? Mas fora isso, pessoal, ainda tem essa barrinha aqui que aparece, tá? Quando eu faço a rolagem, que eu não quero que apareça, tá? Então eu vou esconder ela. Vou vir aqui, shows, horizontal, scroll indicator, vou dizer que ele é falso, tá? Não quero exibir aquele indicador. Então beleza, com isso a gente chegou aqui ao nosso efeito esperado, né? Nossa sessão de stories aqui ela já está rolando. E eu vou parar essa aula por aqui, porque na próxima aula nós vamos dar continuidade aqui na implementação dessa tela, mas agora rolando o nosso feed, tá? Então até a próxima aula, pessoal.